Fala, bonitos e bonitas, um salve aos não tão bonitos assim. Tá começando mais um episódio do Fora do Jogo Podcast e hoje eu tenho dois convidados, pra não falar um, eu tenho dois convidados, já eu explico essa história, mas é porque a gente tá começando o nosso episódio extra. Não teve musiquinha da Globo, mas é um episódio extra porque vale muito a pena você acompanhar esse papo nessa sexta-feira, que a gente aqui no Fora do Jogo recebe Flávio Tênis, preparador de goleiros, já passou por Vasco, Botafogo, Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro e um monte de outros clubes, que se eu fizer a lista aqui eu vou perder a conta. Eu vou esquecer de algum, então pra não ser injusto, lembra que ele trabalhou aqui nos três grandes do Rio de Janeiro, acho que ele só não trabalhou no Fluminense, se eu não tô enganado. E pra ser minha co-host hoje, antes de falar com o Flávio, eu tô aqui com a Letícia Marques, popularmente conhecida como Lelê, minha amiga, trabalha no UOL. Obrigado por ter vindo me salvar, viu? De nada, João, finalmente estou por aqui. Ele já tentou me trazer algumas vezes, O mas passe hoje... tá caro. O passe tá caro? Tá caro. Daqui a pouco tu vai ter condição. Mas é isso, muito feliz de participar. Convidada também hoje ou não? Hoje eu tô aqui mas você já é de casa, né? Você é colaboradora, Exatamente. já é de casa. Então, com muito prazer. Sextou. Mas tudo bem, Flávio? Obrigado por ter vindo, obrigado por dar a honra da sua presença aqui. Como é que vai? Tudo certo? Tá, tudo bem. É um prazer enorme estar batendo esse papo de futebol, descontraído, contar história. Então é um prazer enorme estar com vocês. Cara, seguinte, eu tô até bobo, porque assim, não é todo dia que a gente recebe... bobo? Eu tô sempre bobo, mas assim, porque o pessoal até brinca nas redes sociais, mas aqui não tem convidado mais ou menos, né? Só tem convidado top. Ontem teve o Zinho, hoje tá tendo o Flávio no episódio extra, semana que vem mais por aí. Tu tá me surpreendendo, que cada hora que tu chega pra mim com a agenda de convidado, eu falo, caraca, João Pedro, tá bem, hein? Gatito também, a semana passada, né? A gente vai falar muito de Gatito, porque Gatito, inclusive, mandou um recado. Quando eu falei assim, pô, vou trazer o Flávio, ele vai lá no podcast, ele fala pra ele falar bem de mim, senão eu vou ficar chateado. Então você já tá sabendo, o recado tá Sem ao vivo. pressão, sem pressão. Mas antes da gente começar o papo de verdade, só lembrando que, ó, a gente tá no Spotify, no Google Podcast, também no Amazon Music, sempre troco o nome das paradas. Então a gente tá lá no Spotify, você pode conferir esse episódio, ele sempre sobe no dia seguinte, bem cedinho, você pode ir lá acompanhar. E a gente também tá nas redes sociais, do @Fora do Jogo Teste, no Twitter e também no Instagram, vale a pena. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve e ativa o sininho da notificação. Mas antes da gente falar do Flávio Tênis, preparador de goleiros, eu tenho uma curiosidade. Eu tava vendo lá a sua biografia, eu vi que você foi goleiro também. Então, jogar no gol, preparar goleiro, tá ali. Dentro das balizas sempre foi aí um destino, né, Flávio? Cara, acho que segundo a minha mãe, eu nasci com a bola, né, cara? Eu abraçava ela, dormia com ela desde neném. Quer dizer, então, o futebol e o gol, né? É a área do futebol ali que a minha vida toda foi dedicada àquele espaço, né? Mas, cara, como assim? Você queria já ser goleiro? Porque eu pergunto pra todo mundo que é goleiro que vem aqui, eu pergunto, você não começou lá na frente fazendo gol, não? Gostava mesmo era de agarrar? Como é que funcionava isso? Eu gostava de futebol, né? Eu gosto muito de futebol. Então, mas o goleiro, eu jogava na linha também, mas jogar no gol me fascinava. Não sei o que, assim, especificamente, mas não sei se a roupa... você ficar ali meio em destaque, eu não sei o que, mas eu sei desde pequenininho eu queria estar de luva, então foi... Tanto que a gente estava conversando aqui antes, né, a gente conversou, eu tive, durante a minha trajetória, algumas situações de dirigir a equipe e ser questionado, que caso o time vença, continue, classifique, você pode continuar como treinador. Eu falei, pode ganhar, perder, pode acontecer tudo, mas eu vou voltar para a minha função, porque eu não entrei no futebol pela área de goleiro para ser treinador. Eu entrei porque era ali que eu queria trabalhar a minha vida toda. Mas até uma curiosidade interessante, já a gente vai falar mais sobre isso, mas eu queria até saber, porque assim, o goleiro é um cara privilegiado, pelo menos dentro de campo, porque ele sempre vê o jogo de frente. O que isso te ajudava? Porque assim, o goleiro é o cara que, só joga um, então de vez em quando ele vai pro banco, ele também tem a noção ali do treinador. Eu até costumo bater nessa tecla que eu acho que os melhores treinadores são os caras que jogavam no gol, que eles sempre tiveram uma visão muito ampla do campo. Eles também começam no banco de reserva, então eles veem a mecânica ali, como é que o treinador trabalha, como é que o preparador de goleiro, o preparador físico trabalha. Então como é que ser goleiro te ajudou ou não ajudou em nada, assim? Porque vocês veem um jogo muito diferente dos outros atletas, né? Que vocês estão ali mais parados, tem que estar sempre concentrado, mas está sempre vendo o campo todo, sempre mapeando tudo. Então te ajudava em alguma coisa, é isso? Não, ajudava e acho que ajuda todos os goleiros, né? Você está sempre de frente para a partida, né? Quer dizer, você está parado, na maioria das vezes, e está percebendo o jogo
de uma outra posição. Quer dizer, então, isso ajuda. E se a gente for ver, a maioria dos goleiros é um pouco assim, diferenciado em relação à visão do jogo, até a posição na equipe, de liderança. Quer dizer, então, acho que essa posição do goleiro ajuda muito. Não que todos, não. Eu já peguei goleiro, trabalhei com goleiro que não gostava de futebol. Como é que pode isso? Como é que pode? Como é que o foi cara para lá, jogava, né? não via jogo, não via, sabe? Pô, aí eu gosto de fazer isso. Às vezes a rodada acaba, a gente analisa alguns jogos, algumas situações, alguns goleiros que eu trabalho. E tinha goleiro que teve goleiro assim, que falando, pô, não adianta me perguntar, eu não vi nenhum jogo, eu não vejo jogo nenhum, eu só tenho prazer em entrar no campo e jogar. Mas é por isso que eu acho que ele é goleiro, Fábio. Porque normalmente, sei lá. se ele jogasse na linha, talvez ele assistisse mais. Porque o goleiro... Tem que correr, né? Não, é que o goleiro tá ali pra fazer aquele trabalho. O goleiro é muito específico, né? Hoje em dia não. O pessoal quer goleiro joga com o pé, goleiro trabalha. O goleiro é muito... Hoje é muito bacana, porque antigamente o goleiro aparecia muito quando errava, né? E hoje a posição dele na equipe mudou um pouquinho isso, né? As pessoas estão entendendo a utilidade dele em outra situação, entendeu? Já no início, na construção do jogo. Então, as pessoas estão tendo um pouco mais de paciência com o erro, né? Às vezes, antigamente, aqueles passes no meio que você dava errado, o cara pegava e fazia o gol, o cara levava pro resto da vida, entendeu? Hoje não, hoje as pessoas entendem que é um risco, né? Você jogar dessa maneira pode acontecer, então isso melhorou um pouquinho. Então o goleiro hoje ele tem um outro status assim dentro da equipe, não só ali de ficar parado defendendo. Mas você gosta disso? Até porque eu tenho essa curiosidade com todo mundo, acho que eu pergunto pra todo mundo que vem aqui. Você gosta dessa saída de bola com o goleiro? Porque assim, tem uma brincadeira que eu nem concordo tanto que se ele fosse bom com o pé, ele jogava na linha. Mas não, hoje em dia o goleiro pega mais na bola, até que muito volante, muito meia, muito zagueiro. Você gosta disso? Eu acho que é um pouco exagerado. Eu sou mais por equilíbrio, entendeu? O goleiro, eu vejo o goleiro como primeira função de defender. Agora, ele está ali para... não simplesmente ficar parado dando gol, ele está ali para ajudar a equipe, de repente pegar uma bola, tirar uma bola da pressão, pressionou, ele está sempre atrás dando aquele suporte, entendeu? Eu acho que por aí é importante. Eu acho que isso aí, desde a mudança da regra em 92, quando mudou, para mim foi a grande mudança da regra para o goleiro, que antigamente o cara atrasava a bola, você pegava com a mão, aí ele saía, você botava no chão. Aí ele voltava, você pegava na mão de novo. Era assim que funcionava. Então eu não era nem nascida, tá? Então. Você vê, né, como é que isso faz tempo. Viu? Que a senhora já tem uma certa idade. Então, como essa mudança fez realmente a gente parar para pensar. Eu jogava ainda, não era treinador de goleiro, mas a partir daí, quando estava bem próximo, a gente teve que mudar também a maneira de treinar, porque você mudou a maneira de jogar, então você tem que mudar a maneira de treinar. Então, eu acho que ali mudou, realmente foi a grande mudança. E hoje tem a visão de alguns treinadores, de aquela coisa que eu acho às vezes exagerado, tem treinador que força demais isso, e a gente vê quase toda a rodada uma falha de um goleiro, um gol que toma porque demorou um pouquinho, ou deu um passe errado. Quer dizer, então, o entorno, o torcedor, a imprensa, todo mundo hoje tem eu acho que um pouco mais de paciência com o goleiro. Paciência? Curioso. É verdade. Não, eu acho que tem porque hoje você quase... Como acontece quase toda hora isso, e o goleiro realmente está inserido nesse modelo de jogo, na maioria das vezes, do treinador, isso não tem jeito, ele vai errar porque somos humanos, e todo mundo vai errar. Então, eu acho que o erro acontece e o pessoal está pegando menos pesado. Até tô adorando o papo, porque eu tô descobrindo um monte de coisa que essa parada da regra, por exemplo, nunca tinha parado para pensar nisso. Eu já comecei com o futebol não podendo recuar, nem na pelada, eu acho que hoje o pessoal deixa recuar mais. Mas tá falando muda aí, muito, como ele falou, né? Você tem que pensar tudo, desde o treinamento até o seu estilo de jogo, e você tem que
reinventar, né? E era exatamente em cima dessa mudança que eu ia falar, porque assim, você pegou goleiro de diferentes gerações, você trabalha como preparador de goleiro desde que ano, para ser mais exato? Desde 93. Desde 93, a gente está em 2022, então tem muitos anos aí já que você trabalha nessa preparação, mas já estava ali no meio do futebol, então você jogou bastante. Mas assim, você percebe uma mudança de uns anos para cá do goleiro hoje, quando chega no profissional, essa nova geração, o cara já chega trabalhando mais com o pé, o cara já chega com algumas coisas diferentes, porque isso está sendo trabalhado desde pequeno, né? Não tem dúvida, exatamente. Hoje você, na formação, você já tem esse modelo incluído no planejamento de todos os treinadores. Quer dizer, eu que trabalho muito dessa maneira, eu trabalho nos clubes sempre junto com todos os treinadores de todas as categorias. Acho que é uma obrigação minha, né, você comandar o trabalho de goleiros na equipe, no clube todo. Eu acho que isso está inserido e fica mais fácil. Hoje o goleiro com 20 anos, 21, chegando ao profissional, ele já tem muito mais facilidade porque ele já foi estimulado desde cedo. E antigamente você não tinha muito isso. Muitas vezes o treinador nem queria isso. Pega a bola, apertou, chuta longe, entendeu? Então você não tinha essa necessidade de... E aí o trabalho ficava mais em cima de outros fundamentos específicos, né? Então, hoje não, hoje é mais fácil. Mas a gente vê goleiros que estão jogando ainda, que não tiveram isso na formação e aos pouquinhos melhoram. Não vou dizer que ele vai ter essa facilidade toda, porque também é muito individual isso, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui do Fábio hoje, que está com 42 anos, eu trabalhei com ele no Cruzeiro em 2 oportunidades, e ele hoje, ele consegue ainda jogar com a idade dele em alto nível. E não era, com certeza ele não teve esse estímulo na sua formação, mas você com um treinamento diário, ele melhora, entendeu? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar muito preso a isso. Não, porque o goleiro tem que defender. Eu acho que essa é a primeira função dele. É o básico, né? O feijão com arroz, o goleiro tem que defender ali, e se jogar com os pés, eu acho até positivo, mas eu não acho que talvez seja de total responsabilidade do goleiro saber ser muito bom com os pés. Hoje a gente tem esse exemplo muito claro. 2 goleiros do maior alto nível do futebol brasileiro, do futebol mundial, que é o Ederson e o Courtois. O Courtois agora fez o que ele fez na final da Champions, e ele é um goleiro que você vê ele jogando, ele é muito equilibrado, ele não arrisca, ele está ali por trás sempre para dar uma ajuda, mas não deu, ele bota a bola para frente, deu para dar o passe, ele dá o passe, mas dentro do gol E ele joga para frente sem o menor pudor, né? E eu sou a favor do chutão, é isso que eu ia falar. E o Ederson já é diferente, porque aí também tem a visão do treinador, tem a equipe que trabalhou para isso, porque não adianta o goleiro ter que jogar com o pé, você tem que criar dentro da equipe situações para que ele possa ter opções, porque não adianta o goleiro tem que jogar com o pé. Mas será que o treinador trabalha isso? Ele dá as opções para o goleiro fazer isso? Então isso você tem que ter cuidado, porque não é só isso, né? Vai lá e joga, não, o goleiro agora não pode dar chutão. Mas como é que faz? Aperta ali, eu não tenho uma opção, vou fazer o quê? Eu só posso ficar 6 segundos com a bola na mão. Então tem que jogar a bola longe, então a gente tem que ter cuidado na hora dessa avaliação, né? Eu tô adorando, Lelê, de novo, eu tô falando tô adorando toda hora, que realmente tá muito legal. Porque tem essa visão de quem estava dentro de campo, Sim. e tem que estar dentro de campo do goleiro, porque hoje parece ter até uma imposição de que o goleiro tem que jogar com o pé de qualquer jeito. Tem que, né? Goleiro que chega no profissional agora, o pessoal fala, ele não sabe jogar com o pé. Assim, eu concordo que a principal função do goleiro é defender. A principal função do atacante é marcar gol. Não adianta você ter um atacante que desarme 15 bolas e não marque nenhum gol. Pelo menos essa é a minha opinião. O pessoal diz que eu sou muito simplista vendo futebol, mas é porque eu ainda sou meio tradicional com essas coisas. Eu entendo que todo mundo tem sua função, o cara tem que exercer mais de uma, mas na hora do vamos ver, né, Lelê? O cara tem específico, ele tem que fazer a função específica dele. Justamente, foi o que eu falei. Eu acho que na hora que o goleiro tá apertado, dá um chutão, pô. E aí tem gente que fala, não, tem que driblar e tocar pro lado, enfim. Eu ainda sou também dessa visão mais simples, às vezes você perde o jogo por causa de uma bola. Você toma um gol, e o gol é caro. Às vezes você toma um gol ali, você não consegue reverter. A gente pode trazer o caso do Hugo do Flamengo, ia trazer um outro no caso São Paulo ainda. também, na Copa do Brasil, em 2020, com o Rogério Ceni. Ele tenta
Eu vou trazer o mais recente ainda, que a gente tá falando de Champions League. Foi o jogo, pra mim, que garantiu ali até o título do Real Madrid. Verdade. Que é o jogo contra o PSG. Que o jogo tava praticamente ganho. Aí o Donnarumma tá lá na linha de fundo, ele demora, ele enrola. Aí ele acaba perdendo a bola, sai um gol e revive aí o Real Madrid. Então a gente tem que ter... Eu não tenho essa pressão pro goleiro. Entendeu? Você acha que é uma posição muito ingrata? Se eu falar que é ingrata, pô, eu acho uma profissão maravilhosa, assim, sabe? É uma posição que... Eu que vivi minha vida toda naquele espaço ali. Quer dizer, então, eu falei no início, hoje as pessoas estão tendo um pouco mais de paciência com os goleiros por causa disso. Porque não adianta você mudar o discurso e coloca o goleiro numa situação que ele vai estar sempre muito exposto ali. Então, se ele errar, você também está cobrando que ele faça isso. E você, quando ele erra, você também não tem paciência, quer dizer, então como é que faz? Então, acho que eu não vejo não como ingrata. Eu acho uma posição diferente, né? Acho que vai contra o objetivo do futebol, né? Que é o gol, né? O cara está ali sempre para tirar o gol, mas eu acho que é muito bonita, assim, prazerosa. Eu acho que se perguntar para todos os goleiros aqui, eles vão falar que... É porque eu acho que traz muita responsabilidade, né, o gol ali. Então, quando você escolhe que você vai ser goleiro, você já tem todo esse trajeto aí na tua mente de que, caramba, é justamente isso que você falou. É contra o esporte até. É ser o anti-herói. É o anti-herói então, mas do jogo. Isso é uma coisa que eu nunca falei. Tem uma frase no futebol que é clássica, né? Que o goleiro é o único que não pode errar, não é isso? Sim. Eu nunca falei essa frase para goleiro nenhum que eu trabalhei. Porque isso é uma mentira. Como é que eu vou falar para o cara que ele não pode errar? Ele é ser humano, que nem a mim, que nem a vocês, então não tem jeito, ele vai errar. Ele tem que ter total certeza e responsabilidade que ele vai trabalhar cada vez mais para errar o mínimo possível. A minha ideia é essa para ele. Ele não tem... Eu quero ele leve, não adianta você ficar pressionando. E a gente sabe de situações, eu vivi isso quando jogava. Quer dizer, às vezes a pessoa cobra mesmo. Vamos lá, tem treinador de goleiro fala, pô, tem que errar, você não pode errar, se você errar, vamos mandar embora. Imagina eu chegar para um goleiro e falar um negócio desse, cara. Quer dizer, é um absurdo. Então eu quero ele o mais leve possível, fazendo com prazer aquilo que a gente sabe que ele gosta, entendeu? Então eu nunca coloquei isso para ele porque eu acho uma injustiça. A gente está falando disso de o goleiro ser um anti-herói e tudo mais, mas ele vive muito no limiar, né? Entre fazer um jogo perfeito ou uma falha acabar derrubando de alguma forma a atuação. Você é um cara que conversa muito com os atletas, inclusive o Gatito, quando veio aqui, dizia que as suas conversas eram fundamentais. Então como é que você prepara o psicológico do goleiro? Está subindo, o psicológico do goleiro que acabou tendo uma falha para no próximo jogo isso não acontecer, do goleiro tá voltando. Você tem um papo específico para cada um? Como é que funciona? Eu fiquei muito curioso quando ele falou sobre isso. Eu tenho a facilidade assim, de trabalhar com menos jogadores, né? Quer dizer, o treinador trabalha com 25, 30 jogadores. Eu não, eu normalmente trabalho diretamente com 3, 4 goleiros. Então a gente acaba tendo um conhecimento total de cada um, e cada um dentro da sua individualidade, entendeu? Então a gente tem que fazer que ele entenda a necessidade do trabalho, do treinamento. Não adianta... O Jefferson chegou para mim um dia, ele entrou no campo, olhou para mim no final, já estava quase parando, ele falou assim, pô, mas eu acho que eu não quero mais, não quero treinar mais. Eu falei, pô, então vamos parar por aqui. Porque você vai ter que trabalhar e treinar até o último dia da sua carreira. Porque não adianta ser o Jefferson, que é um dos ícones do Botafogo, o terceiro jogador com mais jogos na história do clube, mas você vai ter que trabalhar igualzinho a todos os jogadores até o último dia da sua carreira. Eu acho que a ideia é que eles entendam isso, porque ele vai errar, eu não quero que ele seja um jogador exatamente isso, fazendo uma ótima partida e na outra erra. Ou mesmo numa partida que ele faça ótimas defesas e de repente ele no jogo ele falhe. Não, eu procuro que ele mantenha sempre um equilíbrio.
Eu não quero ele que, se ele for para mim nota 8 todo jogo, eu estou feliz. Ele não precisa ser o salvador num jogo e no outro ele já erra. Não, ele vai fazer, ele vai trabalhar muito para que ele tenha condição de manter esse equilíbrio, ter essa regularidade a carreira toda. E eu falei do Jefferson agora, é um goleiro que mais me impressionou, que eu trabalhei com ótimos goleiros, né, excelentes goleiros. E o Jefferson, ele, se eu perguntar para vocês, lembrar de uma grande falha do Jefferson durante a carreira dele, vocês vão ter que pensar muito para descobrir, porque ele para mim foi o goleiro mais regular que eu trabalhei, e ele quase, eu mesmo até lembro de uma ou outra, mas eu trabalhei com ele mais de 10 anos. Então... Qual o diferencial que você viu no Jefferson? O que você vê assim? Ele é aquela coisa, cada um tem a sua característica, mas ele era um cara muito, muito concentrado. Ele já era bem dotado fisicamente, era muito forte, muito ágil, rápido, e ele era muito concentrado. Ele tinha lances de treinamento que às vezes ele estava no trabalho, eu chamava ele para falar alguma coisa, ele não olhava, eu estava 2, 3 metros atrás, eu chamava Jefferson, e ele está ali no trabalho, ele não olhava, eu tinha que chegar perto dele, sacudir ele, né? Quer dizer, ele tinha uma concentração absurda, então eu acho que isso ajuda demais, eu acho que aí faz que ele erre muito pouco, né? Porque ele está sempre ali, sempre ligado, sempre atento para poder resolver os problemas, né? Ele foi talvez o maior goleiro que você trabalhou na sua carreira? Cara, essa pergunta... É sempre difícil, né? Sai pela tangente. Mas não, mas é porque eu trabalhei com alguns goleiros muito bons, entendeu? Então, eu acho que cada um com a sua característica, mas, todos conseguiram coisas, assim, muito grandiosas na carreira, né? Quer dizer, eu trabalhei com o Júlio César, do Flamengo, quer dizer, trabalhei com o Gomes, no Cruzeiro. O Jefferson começou comigo no Cruzeiro. Quer dizer, depois com 17 anos. Depois a gente veio se encontrar no Botafogo aqui em 2010, quer dizer. Então, e todos os goleiros que foram à Copa do Mundo. Tem o Gatito mais recentemente. Eu falo o que do Gatito? Quer dizer, o cara que fez o que ele fez e continua fazendo aí no gol do Botafogo. Foi até uma coisa muito curiosa, porque eu mesmo não esperava que alguém pudesse chegar e não vou dizer que tirar o Jefferson do trono que ele conseguiu com muita justiça, mas ele realmente conseguiu fazer coisas aí nesse período de 2017 até agora impressionantes. Quer dizer, então, são muitos goleiros assim que eu trabalhei com o Klemer no Flamengo, que foi depois campeão mundial pelo Internacional. 2006. Quer dizer, então, ele veio, ele estava na Portuguesa, foi contratado para o Flamengo, ele tinha sido vice-campeão brasileiro, perderam a final para o Grêmio em 96, e ele chegou e já era mais velho, e conseguiu chegar onde ele chegou, né? Campeão do mundo. Então, eu trabalhei com esses goleiros todos. Martin Silva, Martin Silva, 3 Copas do Mundo, um prazer enorme trabalhar com ele, sabe? A gente, pouco tempo, 1 ano, mas, quer dizer, eu trabalho... É muito goleiro. Se eu chegar a falar que o Jefferson, o Júlio, Gomes... Gatito, eu acho que tá com currículo bom, né? Eu vou ser meio injusto, assim. Mas uma dúvida que eu fiquei nessa história toda, que você viu o Jefferson lá no Cruzeiro quando subiu da base. Depois você reencontra ele no Botafogo depois de muitos anos. O que ele tinha de diferente? Porque o que a experiência trouxe para ele que você viu de ganho? Porque ele parecia ser um cara super focado, super concentrado desde cedo. Mas assim, o que foi diferente? O que você notou de diferença quando você reencontrou ele? Além da experiência, não, eu acho que o Jefferson, ele impressionou desde o início, não foi nem no reencontro. Foi quando ele teve a oportunidade no profissional do Cruzeiro. Na época a gente era o Filipão, o treinador, e a gente ficou sem goleiro, assim, porque o goleiro era o André jogou no Internacional, não sei se vocês lembram dele, e ele arrebentou o joelho, o reserva também estava machucado.
E o Jefferson trabalhava já com a gente, ele com 17 anos. Então, como eu faço muito isso nos clubes que eu trabalho, a gente vai inserindo aos pouquinhos atletas que a gente entende que tem um futuro. Então, a gente já vai colocando ele aos pouquinhos no dia a dia. E houve essa situação, e a gente tinha, na época, um terceiro goleiro, que tinha subido do profissional, e o Jefferson também treinava com a gente. E foi engraçado, eu falei, a gente tem só essas duas opções. E o Jefferson, realmente, ele era diferente. Ele, com 17 anos, ele parecia, até a gente brincava, né, que parecia até gato, né? Falei, você não tem só 17 anos. E o time do Cruzeiro, na época, era cheio de jogador experiente. E foi muito legal porque a gente decidiu colocar ele para jogar. E os jogadores, assim, na época, Clebão, zagueiro do Palmeiras, Cris, tinha o Donizete, que jogou no Fluminense, Jackson, Oséias, Fábio Júnior. E a gente, todo mundo meio que reuniu, assim, e falou assim, eu nunca vi isso depois desse longo tempo aí que eu estou no futebol. Os jogadores se reuniram e falaram, pode deixar que a gente vai cuidar dele, cara. Que ele vai ser importante fazer lá atrás o que ele faz, que ele pega, o negócio dele para fazer gol nele é difícil, e a gente não vai. Então era engraçado, no jogo, alguma confusão, alguma coisa assim, eles já tiravam ele, ninguém mexe nele, entendeu? Então muito engraçado. Nisso ele jogou 80 jogos. 80 jogos e ganhou 3 títulos com 17, 18 anos. Quer dizer, então, isso já impressionou, entendeu? E, de repente, quando eu o encontrei no Botafogo, ele já era um homem e já tinha tido uma passagem curta antes dele ir para a Turquia. Eu acho que 2003, eu acho. Ele já era o goleiro titular do Botafogo e já com status. E aí foi legal, porque eu não sei se ele via na carreira dele assim uma seleção brasileira. E eu, logo que eu cheguei, eu vendo o cenário dos goleiros do Brasil, eu falei, o que ele está fazendo, ele tem que subir mais um degrau, não está bom, ele pode mais, assim. E foi legal porque ele entendeu, ele falou, tá bom do jeito que está, só ser goleiro do Botafogo? Ou você quer mais? E aí ele entendeu isso, cara, e foi muito legal, porque ele foi convocado em 2010 e a partir daí ele conseguiu ir uma Copa do Mundo. Quer dizer, podia ter conseguido, acho, um pouquinho mais na seleção. Fala comigo. Você me cutucou, achei de você... Aqui, me cutucou, achei de você falar. Não, sim. Eu fiquei com uma curiosidade quando você falou que você sempre se atraiu pelo gol, né? Você sempre olhou ali o gol e sempre achou que aquela ali era a sua posição, né? E é curioso, porque geralmente as crianças sempre têm um lado inverso, né? Fazer o gol, ser o atacante. E eu queria saber como foi você já falou como foi seu encanto pela profissão do goleiro, mas como você entrou no futebol mesmo, assim, no profissional? Quanto tempo tem isso? Tem tempinho. Não, eu gostava muito de jogar futebol na linha também. Olha! E é legal, assim, porque... Jogava de quê? Se eu vou falar, vocês vão achar que eu sou meio mascarado, né? Eu jogava de 10. Então você deixava todo mundo na cara do goleiro. Não, mas eu gostava muito mesmo. A gente tinha um time, a garota, assim, tinha um time de pelada do colégio e tal. E eu jogava mais até na linha do que no gol. Era assim. Jogava no gol também. Todo ano? Não, todo ano não, mas era um timezinho bom. Assim. Dava trabalho. Mas eu não tinha, tanto que tinha um amigo até que falou, você tem que fazer um teste aí no clube. Na época eu tinha idade para juvenil, né, sub-17. E eu falei, não, cara, eu quero ser goleiro, eu não quero jogar na linha. Não, mas você foi muito engraçado que ele me levou até, o cara era fluminense. E ele marcou um teste, cara, e me levou, um amigo, cara. Eu falei, cara, não vai dar certo, cara, o meu negócio é jogar no gol. E aí ele me levou, cara, eu fui treinar nas Laranjeiras, de jogador de linha. E aí fui muito mal, assim, porque o campo era grande, eu nunca fui um cara muito rápido, eu era mais lento. Então eu falei, tá vendo, não sei o quê, né? Então, o meu negócio era no gol mesmo, entendeu? Então foi... Mas foi isso, eu fui
Na época eu fiz uma avaliação no Flamengo, eu tinha 16 anos, 17, só que o Flamengo treinava num horário que eu estudava. E meus pais nem quiseram ouvir. Eu falei, pô, mas como é que faz? Eu passei no teste, eu tenho que treinar lá na ilha do governador, no quartel lá. Eu falei, mas você estuda esse horário, mas não dá para mudar, não. O colégio não vai mudar. E aí eu acabei indo para o Bom Sucesso. Eu fui para o Juvenil do Bom Sucesso, que treinava num outro horário. E assim fui indo, né? Eu depois fui para o Botafogo. Eu joguei 2 anos e meio no Sub-20 do Botafogo, na época era Júnior, né? Lá em Marechal Hermes. E aí depois eu não tive muita chance, porque acabou a idade profissional. Antigamente os jogadores ficavam mais tempo nos clubes, né? Não só o goleiro, mas jogador de linha também. Hoje o cara se destaca 1 ano, 2, ele já está indo embora, né? Antigamente não era assim. E a gente tinha um goleiro do Botafogo, que foi o Paulo Sérgio, foi o goleiro do Brasil também na Copa de 82, e jogou lá muito tempo. Eu falei, eu não tenho espaço aqui, aí acabei saindo, aí eu falei, vou correr atrás. Aí fui para o Serrano de Petrópolis, depois voltei, aí vim para o Olaria, joguei na Olaria 2 anos depois, Portuguesa. Bom, na verdade, eu tive no Vasco em 88. Foi campeão carioca nesse ano? 88, é. Era o Acácio, o goleiro, era o Acácio, eu e o PC Guzmão. Eram os 3 goleiros. Só que no Vasco eu tive um problema de saúde, que me tirou quase 6 meses E acabou que eu perdi um pouco o fio ali da meada e eu pintou um clube em Santa Catarina, eu acabei indo. Como eu já tinha me formado em Educação Física, eu falei, chegou uma hora que aí eu vim para São Cristóvão, aí joguei 2 anos e meio. Eu falei, agora eu já tinha acabado a faculdade, aí nasceu meu primeiro filho. Eu falei, passou o primeiro ano e nada, segundo ano nada. Eu falei, aquele ideal que você tem começa a desaparecer e você acaba... eu tinha tido um convite já para trabalhar como treinador de goleiro, mas sempre, ainda não, eu quero jogar. Aí com 29 anos eu parei, fui trabalhar no Flamengo. Recebi um convite do Isaías Chinoco, na época que ele era o gerente geral do clube, que eu tinha conhecido ele no Vasco em 88. E aí foi assim, eu parei de jogar num dia, no outro dia eu comecei a trabalhar como treinador de goleiro no Flamengo, né? Então foi assim, eu como jogador, eu fui bem esforçado, tentei o que eu podia, mas o negócio não rolou, aí eu falei, não, chega, aí acabei continuando no futebol, que era meu mundo ali, e com o goleiro trabalhando no 15, 17 anos do Flamengo. E teve algum preparador de goleiros durante sua carreira, como goleiro te inspirou? Alguém que bateu uma ideia assim e falou assim, Flávio, você leva jeito também para ser preparador? Como é que foi essa transformação? Porque não foi do nada de você falar assim, deu uma vontade de ser preparador de goleiro. Foi a falta desse preparador. Essa minha mudança, aos pouquinhos, foi a falta de uma pessoa na minha carreira toda que me inspirasse, assim, ou me ajudasse. Eu não tive nenhum treinador de goleiro. Na época, realmente não era muito comum. Você tinha, às vezes, um treinador de goleiro no profissional, na base, nenhum. E aí o cara do profissional, às vezes, já ajudava, ia uma vez por semana lá e treinar. Que loucura. Então você não tinha. E às vezes nos clubes menores que eu passei, você até tinha, mas era um cara que era um amigo do presidente, um ex-jogador que parou, que chutava bem. Aí, bota esse cara de treinador de goleiro aí e tal. E aí eu sofri muito nisso, porque eu não via, assim, uma ajuda relevante ali para as suas dificuldades, né? E aí acabou que aos pouquinhos eu fui, quando eu acabei a faculdade, que me ajudou muito também isso, para poder estruturar o meu trabalho, eu falei, cara, eu vou trabalhar com goleiro, porque eu não tive essa oportunidade, agora eu vou poder ajudar os outros, porque é uma área ainda muito carente. E aí foi assim foi exatamente a falta desse treinador que me empurrou para trabalhar com goleiro. E você acha que isso era o seu diferencial como preparador? Por você já ter jogado, você já saber das dificuldades, o que o goleiro precisa, o que o goleiro queria. Você acha que isso acabou te ajudando
a ter sucesso na sua profissão? Porque assim, o futebol se atualiza, mas você já esteve ali dentro do gramado, você já sabe como é que funciona. Ele mudou, mas não mudou tanto assim. Então você já tem ali, você já sabe o papo que tem que dar, o que o goleiro precisa treinar, o que ele gosta, o que ele não gosta. Você acha que ajudou de alguma forma? Eu acho que ajudou muito, não tenho certeza. Me ajudou muito e isso aí eu acho que eu não tenho essa certeza que alguns têm, que o cara precisava ter sido goleiro ou não. Eu acho que não. A gente teve e tem grandes treinadores de goleiro que não foram goleiros, que foram professores e se empenharam no estudo da função. A gente teve excelentes treinadores de goleiros que foram ex-goleiros e não tiveram a oportunidade de estudar e foram ótimos treinadores de goleiro. Quer dizer, e eu tive a oportunidade de fazer as duas coisas e isso me ajudou demais, porque eu tinha, até hoje, eu trabalho com uma organização toda do trabalho. Não é aquela coisa assim, eu fico só com a parte técnica, a parte física fica com o preparador físico, não. Todo o planejamento de trabalho com os goleiros, quem faz sou eu. Era isso que eu ia perguntar, para você contar um pouquinho pra gente como é um dia de trabalho assim do preparador de goleiros hoje, no clube, por exemplo. Então, hoje, quando eu comecei a trabalhar, você não tinha, a comissão técnica tinha 5 pessoas. De repente você tinha o treinador, um auxiliar técnico, tinha um preparador físico e um auxiliar da preparação física, tinha um treinador de goleiro e mais ninguém. Hoje você tem 20 na comissão técnica. Você tem um cara que responde, um preparador físico que fica na parte da transição, o cara vem da contusão e você tem o cara da musculação, da academia, que fica ali. Então, você tem fisioterapia, você tem nutricionista, você tem psicólogo. Não tinha nada, não tinha muito maior. E tem demanda para isso. Hoje o treinador de goleiro tem um auxiliar. Eu nunca tive auxiliar, a primeira auxiliar que eu tive foi no Botafogo, quando eu vim para o Botafogo em 2010, que tinha o Paulo Rui, que ele já ajudava e ele continuou. E ajuda muito, porque realmente você tem muita coisa para fazer. Você tem um cara que se machuca, de repente tem que fazer um trabalho especial, você tem viagem, muita viagem, você vai 2, 3 dias fora, como é que faz o goleiro que ficou aqui? Você tem que ter alguém, aí eu puxava da base. Hoje não, hoje quase todo clube tem 2 preparadores, então tem muita coisa para fazer. E uma coisa aí, a gente está falando de bastidores, eu sempre quis saber o seguinte: o goleiro machucou, o goleiro foi expulso, tem que entrar o reserva. Normalmente tem um aquecimento rápido só para o cara ali não entrar completamente frio. Dá tempo de falar alguma coisa? Se dá, o que você fala? Como é que é esse aquecimento tão rápido? Porque o cara ele entra na posição mais vital do jogo, porque normalmente quando entra um goleiro novo, todo mundo fala assim, chuta, que o goleiro tá frio, vamos testar o goleiro. Então como é que você prepara o cara ali, faltando segundos para ele entrar? Como é que funciona essa preparação? É porque a preparação é igual, cara, do que vai jogar e do que não vai jogar. Isso já desde a véspera do jogo, por exemplo. Eu trabalho muito com vídeo, né? Isso aí não abro mão já há muitos anos. Quer dizer, então você estuda muito, você estuda o adversário, você estuda o próprio time, o seu time, algumas coisas você tem que acertar, do goleiro ali com a zaga. Então a gente discute muito o jogo do goleiro do passado, então a gente está sempre... E o goleiro que não vai jogar, ele participa de tudo isso, entendeu? Ele treina normalmente, igual a todos, todo mundo trabalha igual, a preparação para o jogo é a mesma, o aquecimento no dia do jogo é o mesmo. Então ele fica ali, aí dá aquela caída, começa o jogo, ele dá aquela esfriada, e aí de repente no final do jogo ele tem que, no meio no intervalo, eu dou uma reaquecida nele, ele está sempre já minimamente aquecido, e ele precisando entrar, ele vai dizer que é igual? Não, claro que não é. Aí, às vezes ele entra, o jogo pegando fogo, faltando 5 minutos, mas é aquela coisa, não tem muito o que você fazer. Hoje você tem a condição de manter o cara aquecido, né? Todo mundo vai ali para trás da placa, aí o cara fica sempre mexendo, pelo menos ele vai estar já pronto de alguma maneira para jogar, né? E isso tem uma história engraçada.
com o Júlio César no Flamengo, o Júlio também com 17 anos, eu era o treinador de goleiro, a gente colocou ele com 17 anos vai jogar no Flamengo. Você gosta de lançar goleiro novo, você não tem medo não? Não, eu não tenho não, cara, não tenho, porque pô, eu tendo certeza ali, ele estava trabalhando comigo, e ele tem uma passagem muito interessante num jogo contra o Palmeiras no Parque Antártico Antigo. O goleiro nosso era o Zé Carlos, que faleceu já. Ele machucou e o Júlio estava, o Zé Carlos vinha de muitas contusões, o nosso goleiro também estava suspenso, e foi aí que ele teve a oportunidade de jogar. E ninguém acreditava, né? Na época o presidente era o Kleber Leite, ele falou, mas como, 17 anos? Eu falei, o presidente não tem outro, é ele que vai ser. E pode colocar porque eu confio nele, ele é um garoto impetuoso, ele não tem essa coisa tem personalidade. E aí ele acabou entrando e aí nesse jogo o Zé Carlos machucou, aí eu odeio, engraçado você ver como é que as coisas... Eu estava no banco, quando ele machucou, ele teve um problema na coluna, eu falei, vai sair. Aí quando eu olhei para o lado, o Júlio já estava olhando para mim e fez assim, ó, com o dedinho. Eu fico imaginando o Júlio César com 17 anos. Aí eu falei, pô, eu pensei na hora, eu falei, pô, esse é um moleque mesmo, né? Não tem jeito. Né? Eu falei, levanta, faz aí 10 polichinelo e vai embora e se vira. Não tinha muito o que fazer. E ele entrou e aí depois ele até ficou fora, não foi titular, veio o Klemer, né? Que é o engraçado que o presidente até... Ele falou, eu falei, depois que ele jogou uns 15 jogos, a gente foi até campeão nos torneios que tinham no meio de ano. Eu falei, agora a gente tem que contratar um goleiro mais experiente. Aí o Kleber Leite. Ele chegou para mim e falou assim, pô, eu não entendo. Você brigou para botar ele. Aí agora que todo mundo adora ele, que ele tá fazendo coisas aí com 17 anos que ninguém imaginava, agora você diz que tem que contratar outro. Eu falei, claro, porque daqui a pouco ele vai errar. Ele é muito novo ainda, não adianta achar que ele não está pronto ainda. Então, daqui a pouco, e foi o que aconteceu, o Klemer veio, jogou 3 anos, 4 anos, ele com 21 anos, ele assumiu a titularidade, quer dizer, então, isso tudo é o conhecimento que você tem do atleta, né, que as pessoas, às vezes, jogou muito bem o jogo, deixa aí, às vezes não é a hora, tem que esperar um pouquinho, entendeu? Mas como é que foi para você chegar pro Júlio César, fez 15 jogos, campeão dos torneios ali de meio de ano, tava indo bem, torcedor tava gostando dele, pegando gosto. Você fala assim, Júlio, pediu para contratar outro goleiro porque eu acho necessário. Como é que é esse papo? Pro cara entender que, pô, ele não tá pronto, ele aceitou 17 anos, ele tem que ficar baixar a cabeça e falar, tá bom, muito obrigado e pronto. Valeu pela oportunidade. Não, mas foi legal, porque ele já tinha sido campeão mundial, sub-17. E ele ainda tinha que queimar um pouquinho na base, aprender, entendeu? Então, ele já mostrou que ele seria um goleiro titular em um grande clube. Podia ser no Flamengo ou qualquer outro clube. Mas ele entendeu, ele continuou ali com a gente, ele jogava o sub-20, aí ficava na reserva, aí tinha uma seleção brasileira sub-20, ele ia. Então a gente foi trabalhando ele ali para que ele chegasse mais pronto como titular do clube, né? Então, mas ele... Demorou o quê? 3 anos, mais ou menos, esse processo com o Júlio César? Eu não estava mais no clube quando ele assumiu a posição, porque eu tinha saído já. Em 2000 eu fui para o Cruzeiro. E foi em 2001, parece, eu não lembro agora, aquele gol do Pet foi o quê? 2001. Ele já era, eu acho. Em 2001 já era. Eu acho que ele demorou uns 4 anos aí. Muito tempo. Mas é um processo totalmente diferente do que a gente vê hoje. Ele demorou muito tempo, mas ele foi pro gol com 21 anos. Com 21 anos, E tem, assim, a gente vendo de fora fala assim, pô, ele demorou pra caramba. Mas não, ele era muito jovem ainda. Muito novo. E não é normal ter um goleiro de 21 anos agarrando um clube de grande expressão assim, sendo titular absoluto. No próprio Jefferson, ele jogou lá 80 jogos e tal, mas de repente ele falhou, né? A gente jogou uma Copa dos Campeões, o time foi pra final com o Paysandu na época, e a gente perdeu, ele não foi muito bem, mas a equipe toda não foi bem. E aí tem sempre aquela dúvida, né? Pô, mas e aí vai, não vai, é novo? Quer dizer, então ele de repente deu uma rodada, ele teve no América de Rio Preto, aí acabou vindo pro Botafogo, mas é aquela coisa, a gente já tinha certeza que o cara ia jogar, porque ele era muito diferente, desde novinho, entendeu? Então,
Agora, tudo é isso, é você ter calma e ter... Hoje em dia as pessoas ficam... Tem muito jogador que às vezes... é o futuro... Explode, né? Neymar, não sei o quê, né? O Neilton no Santos. Foi um pouco isso, não foi? Eu acho que ele apareceu logo depois. Todo mundo procura um novo Neymar, um novo Dida, um novo Tafarel. E aí, às vezes, não tá na hora do atleta, entendeu? E eu acho que isso traz até muita responsabilidade pro próprio atleta, que não precisa, né? Porque, assim, se ele continuasse tranquilo e tudo mais, talvez ele conseguisse render mais. Mas aí você traz uma responsabilidade, no caso aí, um novo Dida, um novo Tafarel, ou quem sabe até... O novo Júlio César agora. O novo Júlio César, porque isso aconteceu até no Flamengo recente. Traz uma responsabilidade que o jogador fica sempre tenso, né? Não, a cobrança é absurda, né? Eu trabalhei no Flamengo, eu trabalhei no Corinthians. Quer dizer, o Corinthians, naquela época a gente foi até campeão brasileiro em 2005, né, na época da MSI, do Kia Jorabichan, que era... eu passei coisas ali no Corinthians, no Flamengo, que não é mole, não. Pro jovem, assim, ele conseguir tirar de letra, ele tem que estar tem que ser muito forte, assim, e não é o normal, né? Está muito longe ainda de ser maduro. Então você... Como treinador, isso ajuda um pouquinho. É uma posição que você tem uma pessoa só com o olho para essa posição. Então, não vou dizer que a gente não erra, mas a gente tem muito mais chance de acerto do que, de repente, uma equipe com 30 jogadores, do treinador, às vezes, pode errar um ou outro jogador. É diferente, né? Você cria muito mais um vínculo. Eu acho que fica um vínculo muito mais forte. E eu até ia perguntar isso agora pro Flávio Tênis, treinador, não o Flávio Tênis, preparador de goleiros. Falta de vez em quando um cara para olhar mais a defesa, um para olhar o meio, um para olhar o ataque. Claro que não dá para ter 11 preparadores de cada posição. Vamos lá, 5 preparadores, um de goleiro, um de defesa, um de ataque, um de meio, um de ataque. Não dá, mas assim, você acha que falta talvez um cara mais específico, alguém que tenha um bom olho, para te ajudar, para ajudar o treinador nessa função, igual tem pro goleiro, um cara que saiba ali, ele jogou a tal posição, ele era muito bom, ele tem um olho bom. Você acha que isso faz falta numa comissão técnica? Cara, eu acho que às vezes até tem, né? Assim, eu acho que seria muito bom que você pudesse fazer isso, né? O problema é você fazer que o negócio encaixe ali. Hoje tem muita vaidade também. Às vezes você tem um auxiliar técnico que foi zagueiro, de repente você tem Eu trabalhei no Cruzeiro com o Marcelo Digian, que foi zagueiro. Às vezes, você tem um cara que tem um olhar diferente para a posição e ele ajuda o treinador. Mas eu acho que é meio futebol americano, né? Futebol americano, sim. Você tem coordenador de ataque, de defesa, você tem várias... O cara só com o kicker, quer dizer, então... Não sei, eu acho que poderia ser interessante, poderia se ver... Mas é aquela coisa, né? Às vezes você tem um treinador. Será que esse cara vai, às vezes... de repente ele pode pensar diferente do cara e tem que ser uma coisa... Uma possibilidade muito maior de dar problema, talvez, João Pedro. Não. E treinador, ele falou aqui, eu já ouvi, ele falou que ele trabalhou com o Filipão, com o Luxemburgo, Zé Ricardo. Com o Zé Ricardo, mas assim, trabalhou com N treinadores e como é que é você chegar num clube, ou você já está lá no clube, no caso do Botafogo, e vai chegar um treinador novo? Como é que você faz para se sentir parte, para se integrar ao trabalho, para não ocorrer exatamente isso, de ter uma vaidade, para você mostrar que, tô aqui para te ajudar. Que tem muito treinador que gosta de levar o meu preparador, não sei o quê. Então, como é que você fazia, já que você era do clube, para se identificar logo com os caras e fazer o trabalho andar? Cara, isso aí é até com o goleiro mesmo também. Você tem que ter um tempinho para que essa relação se dê, assim, de confiança, né? Até o goleiro, por exemplo, o Klemer. O Klemer veio já com 28 anos, 29. Ele chega meio pé atrás, eu gosto muito disso. Aí você faz algum trabalho que, de repente, ele já não gosta tanto. Quer dizer, então, você tem que ter esse entendimento para você poder trazer no cara para você, para ele entender que você está ali para ajudá-lo. Você não está ali para chegar e falar, então tem que fazer isso porque tem que fazer. Não é isso. Quem vai jogar é ele. Então ele tem que estar claro que a minha ideia de trabalho é clara, entendeu? Mas você tem algumas coisas que você pode juntar a ela, de repente
uma necessidade que você vê, ou às vezes até o goleiro passa para você. Quer dizer, então, em relação ao treinador, a gente tem que... Normalmente o cara sabe, te conhece, né? Como você já está há bastante tempo e tal, isso aí, mas no início era mais difícil, mas depois o cara já conhece, e aí ele vem, é mais fácil de você. Agora, é muito individual, né? Tem treinadores mais fáceis de você conviver, tem outros mais difíceis, uns que abrem para você o trabalho, outros não, se fecham ali, de repente, com um auxiliar técnico e acabou. Quer dizer, eu sempre procurei mostrar que eu estou ali para trabalhar, para ajudar, entendeu? E o cara querendo ajuda, eu estou ali. Se não quiser também, eu estou ali, entendeu? Eu estou ali para ajudar, entendeu? Então, é muito... É aquela coisa da relação interpessoal, né, cara? Que hoje, às vezes, isso é mais importante até do que qualquer outra coisa, né? Eu fiquei com uma dúvida, João, rapidinho. Você falou sobre esse processo, você ser do clube, né? Vamos tratar do Botafogo, que é um clube que você passou 10 anos? Quase 10 e pouquinho. Então, fazendo parte do clube, né? Aquela comissão técnica permanente que a gente fala por ali. E quando chega um técnico que talvez venha com preparador de goleiros, como é que é esse trabalho casado? Eu tenho de verdade essa dúvida, porque às vezes eles não abrem tanto. Como é que é isso? Pelo menos sua experiência. Mas normalmente quando a pessoa vem, acaba o treinador de goleiro saindo, né? Eu acho que, por exemplo, não tem... Nunca aconteceu de você trabalhar em conjunto? Pô, não, porque normalmente a gente teve uma experiência recente no Botafogo com o Ramon Dias. Ele veio com a comissão dele, foram 5 pessoas, 6 pessoas, não. O único que não veio foi o treinador de goleiro. Porque realmente é uma posição, é um trabalho muito específico. Você tem que ter um conhecimento ali, não é fácil o cara chegar... troca e bota outro. O preparador físico é a mesma coisa também. Às vezes o cara tem que estar no trabalho ali... Contínuo, né? Aí você chega, tira o cara, bota um outro. Um gosta de correr, o outro gosta de nadar, o outro gosta de pedalar, sei lá. E aí você... E às vezes você vai mudando áreas importantes e às vezes o negócio pode não dar certo, entendeu? Então, quando você tem uma pessoa... Eu nunca tive essa experiência do cara vir com o treinador dele e ele ficar trabalhando comigo. Entendeu? Eu tive agora no Flamengo, veio uma comissão nova com o treinador de goleiro e eu saí, entendeu? Então, eu acho que é difícil porque é um trabalho muito específico, entendeu? De repente, é importante alguém te ajudar, mas a palavra tem que ser de um só, entendeu? Então, de repente, para mim, no caso, não faria sentido eu ficar com uma pessoa... E de repente seria o comandante, legal, o comandante, boa sorte, e continua o trabalho e pronto. E eu vou seguir meu caminho, né? Tá, justo. E por falar nisso de seguir o caminho, você ficou muito tempo no Botafogo, saiu recentemente. Eu primeiro queria saber o que você achou da SAF, assim, que foi implementada ali durante a sua estada. E como é que foi a sua saída? Se ficou alguma mágoa, o que você sentiu? Porque era muito tempo de casa, né, assim... A gente viu os goleiros das redes sociais todos se despedindo, te passaram, os que estão no clube. Eu vi mobilização até de torcedor. Mobilização da torcida. Como é que foi essa história aí pra você? Pô, foi muito legal, né, cara? Hein? Pô, imagina, você ficar 10 anos num clube e sair com essa pompa. Essa ação aí da galera. Saiu pela porta da frente, né, Flávio? Eu acho que... Imagina, você ficar 10 anos no clube, sair, as pessoas nem lembrarem de você, deve ser muito ruim, né, cara? Então, eu acho que eu consegui deixei uma marca ali, trabalhos realizados, goleiros indo à Copa do Mundo, quer dizer, então... A gente saiu com a equipe campeã, foi campeã ano passado, com o goleiro feito na casa... O Gatito é goleiro da seleção do Paraguai, quer dizer, eu saí porque hoje o Botafogo é um outro Botafogo. Ele hoje tem um dono, entendeu? E o dono faz o que quer, né? De repente ele contratou a comissão técnica, que veio com o treinador de goleiro e pronto. Eu não tenho muito que questionar, não. Eu acho que de repente estava...
Na hora, né? Sei lá, não sei se estava na hora ou não, eu talvez não esperasse sair, mas eu já esperava que poderia acontecer, entendeu? Em algum momento. E o momento foi esse. Eu saí, como você falou, pela porta da frente, saí feliz por tudo que eu realizei. Então, eu não tenho... Não foi nada, não tenho nada para guardar de mágoa ou... Não, foram muitas coisas boas, muita coisa bacana, pessoas que eu conheci, atletas, profissionais de comissão técnica, funcionários do clube. Então, foi muito legal, assim, você sair dessa maneira, né? Mas ficou com aquele gostinho de quero mais? Porque ver o Botafogo hoje já brigando por G4, G6, talvez até por título. Para quem ficou lá tanto tempo roendo o osso, vou usar essa expressão, se você quiser usar outra me corrija. Mas quem ficou lá tanto tempo roendo o osso, lá naquela batalha interna de, poxa, vai melhorar, na hora que vai dar aquele start, que vai mudar realmente, o time vai começar a brigar por coisas grandes, a gente vê a torcida mobilizada, você ficou com um gostinho de quero mais? Pô, se eu te falar, eu fui para lá em 2010. A gente brigou pela Libertadores até na última rodada. 2011 a mesma coisa. Era o time do Seedorf, eu já estou enganado. 12, ele começou 12 e 13. 2012, a mesma coisa. 2013, a gente foi para a Libertadores. Aí, em 2014, depois da Libertadores, eu saí. Eu passei um ano no Vasco, 2015, depois que eu voltei. E isso tudo com salário em dia. A gente tinha times competitivos e salário em dia. Eu nunca tive... A partir de 2016, quando eu voltei, a gente foi quinto no Brasileiro. Eu jogava na ilha lá e a gente conseguiu ir para a Libertadores. 2017 foi um ano bacana, semifinal de Copa do Brasil. A partir de 2018 é que começou a ficar meio complicado em relação à parte financeira. O time ele foi perdendo um pouco de força. E aí a gente, tanto que aconteceu a queda em 2020. Então, eu participei de muita coisa boa também. Eu não foi só 10 anos de roendo lá o osso, como você falou, não. A gente passou... a gente disputou campeonatos brasileiros até o final ali, por Libertadores. Então, a gente realmente no final... Mas eu acho que o Botafogo não tinha muita saída em relação à questão financeira. Eu acho que hoje não é nem só o Botafogo. Vários clubes estão meio sem saída aí, entendeu? Então precisa realmente de um dinheiro para poder equacionar tudo, se reforçar, pagar suas dívidas, voltar a ser um clube viável, né? Porque não tem como, imagina você... Todo dinheiro que entra está bloqueado, quer dizer, não teria dinheiro nem para pagar salário, realmente é muito difícil. Então, você tem uma nova possibilidade aí, entendeu? Então, eu acho que eu não torço para o Botafogo, para que ele continue, que ele ache o caminho dele, e eu vou achar o meu caminho daqui a pouco. De repente, a gente já tive aí alguns contatos. Né? O telefone tocou? Então, mas eu estou vendo com calma, vendo direitinho o que eu posso fazer para que seja uma coisa bacana. Porque eu sempre fiquei muito tempo nos clubes que eu trabalhei, entendeu? E eu não queria parece bobo, voltar, né? Mas é uma decisão de vida mesmo, né? De repente você volta ao mercado, você consegue. Daqui a pouco, beleza, não é tão difícil assim. Mas será que é o melhor caminho? Será que ali eu posso fazer um trabalho legal? Será que as pessoas eu vou ter essa autonomia? Eu vou fazer o que eu gosto, é isso, entendeu? De poder, de repente, foi o que você falou, poder revelar mais um goleiro. De repente pode ser que eu entre com uma nova função, de repente... Você pensa em algum cargo de gestão? Talvez então, isso que eu tô falando, gestor de goleiros, um gestor geral? Então, de repente você faz uma coordenação no clube do trabalho de goleiro, para você formar o goleiro. Eu gosto, é uma área que eu gosto também da formação. Quer dizer, então, eu estou pensando direitinho para conseguir entrar de novo aí
no mercado, mas de uma possibilidade que eu possa realizar um trabalho assim bacana, com tempo, sabe, sem que as pessoas acreditem no trabalho. Então daqui a pouquinho. Mas os planos ainda são para 2022. Ah, são, Carinha dele tá de quem não vai conseguir ficar muito tempo parado, não. Não dá, não. Ficar em casa é legal, mas trabalhar é muito melhor, né, Flávio? Acho que tem que ter o equilíbrio, né? Não dá. A gente trabalha mais em casa quando não está trabalhando do que quando está trabalhando. Porque tanta coisa para fazer, né? Acorda todo dia, tem uma relação lá da minha esposa, tem que fazer isso. A gente entra nesse assunto da agorinha, né? Perguntando da sua esposa e assim, a relação da sua família mesmo com o futebol e o tanto tempo que você está trabalhando com isso já, Flávio. Que é uma vida. Então, mas não só com o futebol, né? Com o esporte em geral. O esporte em geral. Então, mas eu tive essa facilidade porque minha esposa foi atleta também, entendeu? Então ela sabe como é que o negócio funciona. Então ela já me conheceu e eu já nessa vida aí, entendeu? Como é que vocês se conheceram? O último romântico, por favor, atenção, João Aproveita Pedro. entrando na semana Dia dos Namorados, vai. Porque o meu irmão trabalha ainda com voleibol, trabalhou com vôlei com o Bernardinho no Rexona e na seleção brasileira há mais de 20 anos. E ele namorava uma jogadora do time da minha esposa, o Leite Nestlé. Foi um time forte, que foi um trio tetracampeão da Liga, né, time lá em Jundiaí. E aí ele falou, tô indo pra Jundiaí, aí vai ter uma festa e tal, que quero te apresentar uma pessoa e tal. Aí eu falei, bom, tava de férias, eu falei, então eu vou lá, né, não custa nada. Aí cheguei lá, foi isso, cara. Eu conheci ela nessa festa e tal, aí já juntou com o final de ano, ela era do Rio também, veio pra cá, passar Natal, Ano Novo. E aí foi assim, cara. Aí deu o primeiro beijo, o negócio deu certo. Tá aí, tem 22 anos aí. Caramba! 3 filhos. Ele tem de relacionamento, tem de idade. Tá bom pra você? Eu não posso dizer o mesmo. Mas, quem vai falar de relação de esporte também com você, mas outra relação, é quem mandou um recado especial. O André Martins mandou um recado pra gente. A produção vai colocar na tela, eu vou aproximar o meu microfone. Já tá pronto aí, produção? Faz só um sinal. Já fizeram um valeu ali pra mim, então, peraí, vou botar o microfone aqui perto. JP Escofano, meu amigo e galera do Fora do Jogo. Que convidado é esse, hein? Flávio Tênis, grande preparador de goleiros e que foi filho, né? É filho de um dos grandes narradores esportivos da história do rádio brasileiro, né? O Paulo César Tênis, trabalhou na Rádio Tupi, na Rádio Nacional, onde eu também trabalho hoje em dia, além da Vasco TV e da TV Brasil, e foi um grande narrador. Eu queria que o Flávio falasse um pouquinho da trajetória do pai, de como ele acompanhava o pai dele para se tornar um profissional do futebol. E também sobre o fato do Flávio ter sido jogador. Que todo mundo pensa, é preparador de goleiro, mas foi goleiro, como é que é a história? Pouca gente sabe a história do Flávio nesse sentido. Queria que ele contasse tudo isso. Um abraço para vocês. André é gente boa, aí trabalhamos juntos lá no Botafogo, ele cobriu o Botafogo há muito tempo. E é legal, assim, poder falar do meu pai. Ele foi um locutor esportivo, assim, conseguiu assim, um nome legal, assim, foi a 5 Copas do Mundo. Então ele era uma outra época, né? Assim, a maneira até da transmissão das partidas era uma coisa mais elaborada, não tinha tanta. Hoje não, hoje é mais descontraído. Espetáculo. E aí eu acompanhava aquilo que eu falei, né? Que eu dormia com a bola, eu ia a todos os jogos, ele transmitia. Porque antigamente aqui no futebol do Rio, no Campeonato Estadual, tinha jogo em Teixeira de Castro, Bom Sucesso, tinha jogo... Madureira ainda tem, mas Bariri. Então, a ilha toda hora. Então, eu acompanhava, eu novinho, ele ia lá transmitir, eu ia cedinho com ele, no Maracanã, às vezes os jogos eram 5 horas da tarde. E aí ele ia 1 hora da tarde, eu ia com ele, ficava sentadinho lá. Então, isso me estimulou cada vez mais, né? O futebol na minha vida foi sempre, assim, sempre meu outro irmão
Meus outros 2 irmãos, eles não tinham essa disposição. Eu ficava lá sozinho, vendo o jogo e tal, e sempre pensava, falei, pô, eu vi aquele Maracanã, falei, pô, um dia eu não vou jogar nesse estádio. E aí foi legal, cara, porque eu acabei não tendo dúvida no que o caminho que eu seguiria, né? E é legal, ele falou eu como jogador, tem uma passagem interessante, um jogo... São Cristóvão, eu estava no São Cristóvão de Flamengo, na Rua Bariri, na Caio Martins. O Zinho, que veio aqui ontem? Isso, então a gente ele jogou esse jogo. E foi o jogo que o meu pai transmitiu, que ele falou que só ia ficar tranquilo para parar de trabalhar quando ele transmitisse um jogo meu. E aí coincidiu de ter esse jogo, ele transmitiu o jogo, e aí depois a gente... falando, ele da cabine, eu no campo, assim, então foi bem legal. Até hoje eu tenho essa... Você lembra do placar? Foi 3-2 Flamengo. Mas fez boas defesas o goleiro. Tinha que ter perguntado pro Zinho, né? Mas eu me esforcei bem. Deu trabalho pro ataque, então. Foi legal, foi um jogo bacana, assim, mas foi bacana por isso, né? A possibilidade dele transmitir um jogo do filho, imagina, né? Hoje que a gente é pai também, então a gente sabe que essa relação assim de pai com filho é bacana e é legal. Minha vida sempre foi isso, cara, sempre foi futebol desde sempre. O meu me corneta de vez em quando eu tô ao vivo, ele vai ver o gravado, ele manda mensagem enquanto ele me assiste, é muito bom. Ele fica assim, não tá legal, tá maneiro. Hoje ele vai ficar feliz, hoje ele também, tá feliz, mas eu o seu também faz isso, né? De vez em quando ele dá umas cornetadas, né? Às vezes eu tô no meio de uma transmissão, meu pai fala alguma coisa, ele, isso aqui. Eu falei, tudo bem, obrigada. Entra aqui na cabeça, já fala, e daqui a pouco eu dou um toque, né? O pai tá sempre atento, né? Eu tenho 3 filhos, né? Um trabalha na NBA. Que legal! É jornalista, trabalha na NBA, um joga vôlei e outro joga basquete. Meu Deus. Você vai assistir, você comenta também? Família do esporte. Do esporte. O meu do meio joga vôlei, se formou no ensino médio ano passado e arrumou uma bolsa boa aí, está nos Estados Unidos. Ele está jogando lá e joga vôlei e estuda lá. O mais novo joga basquete aqui no Flamengo e o mais velho... Quantos anos? O mais novo? O mais novo tem 16. 16, o do meio 18. Timezinho bom do Flamengo, basquete. 18 e o mais velho tem 28 já. Porra, é velho, velhinho já. E ele tá aí acompanhando as finais da NBA lá. Ele é legal. Antes da gente ir pro nosso dentro ou fora do jogo, que a gente aqui bota o goleiro de vez em quando também na dividida, não tem problema. Eu vou pedir só para você falar sobre um convidado que a gente trouxe aqui semana passada. O cara pediu para você falar bem dele, é bem verdade. Mas como é que foi trabalhar tanto tempo com o Gatito, um goleiro que passou por poucas e boas no Botafogo, né? Porque ele tá sempre em alto nível, mas de vez em quando tinha um problema ou outro de lesão. Então ele falou que você foi fundamental para a carreira dele, assim, porque você preparava ele mentalmente muito bem. Você conversava com ele, como é que era sempre... tá ali, e se vocês criaram uma relação também fora do campo, como é que foi isso? Cara, falar do Gatito, assim, é legal, assim, é muito prazeroso, porque foi um trabalho muito bacana, né? Porque às vezes eu nunca tive problema, assim, com os goleiros, a maioria deles, né? Um ou outro, assim, que o negócio não fluía muito, não. Mas, normalmente... E ele foi legal porque ele já tinha um tempo no Brasil, né, quando ele chegou no Botafogo, né, Vitória e Figueirense. E ele não era tão assim... Ele chegou ao Brasil, jogava, mas não era assim, não tinha muito destaque, né, não era um goleiro... E quando ele chegou aqui em 2017, eu percebi assim nele, assim... Porque qual é a função, eu entendo assim, uma das funções do treinador de goleiro é você poder tirar o máximo do que o cara pode dar. Não adianta você também querer... você tem um goleiro ali que o cara não vai mais do que aquilo ali, entendeu? Você tem que entender que de repente não dá. E o Gatito, eu via nele assim um potencial muito absurdo, assim, sabe? Ele, um cara muito
já experiente, já tinha passado assim, jogos de seleção de base do Paraguai, Cerro, já tinha morado na Holanda, jogado na Argentina, mas nunca ele tinha dado uma engrenada, entendeu? E aí no Botafogo ele chegou aqui também muito mal, assim, fisicamente, ele também não estava até se adaptar ao novo trabalho, à cidade, ao clube, ao clima. Até hoje ele geme, ele, quando está aqueles 40 graus assim para você treinar, ele fica... Até que o goleiro treina tudo paramentado, né? Normalmente são 2 camisas, meião. O início dele aqui, a gente fez a pré-temporada no Espírito Santo, em Domingos Martins, e o clima muito agradável, né? E o primeiro jogo nosso foi contra o Madureira, em Moça Bonita. O primeiro jogo dele... Logo no sol de Bangu. E aí, deu até pena, né? Ele, acabou o jogo, ele não estava nem a andar direito. Então... foi um processo esse início dele, assim, mas foi muito bacana porque ele... É legal, de repente, ouvir dele dizer que eu ajudei. Simplesmente eu consegui que ele botasse para fora tudo que ele podia dar, entendeu? E ele era muito... tanto que está aí, né? Hoje ele é um ídolo da equipe do Botafogo, ajuda demais a equipe, tem uma... eu fiquei muito chateado, assim, a gente ficou muito triste com as 2 contusões dele, né? Ele até brinca que o Carlos outro dia fez acho que 180 jogos, né? Pô, se ele estivesse jogando quase 2 anos que ele ficou parado, ele já tinha passado o Carlos. Ele falou, ele tem porque eu machuquei, senão eu tinha passado ele há muito tempo. Como foi esse processo? Que o Gatito ficou muito tempo fora, né? Foi muito... Pra você, foi assim? ruim, foi muito ruim para ele, claro, não dá nem para falar, mas a gente ficou muito... Não só eu, sabe? O clube, ele é muito querido no clube, então todo o clube entendia, né, essa dificuldade dele em voltar, e a segunda contusão ainda foi pior, porque demorou mais tempo, problemas departamento médico, meio define que tratamento, opera, não opera, aquela coisa. E o tempo foi passando e é ruim, né? Porque, quer dizer, ele, como todo jogador, ele também sempre tem o sonho de ir à Copa do Mundo, né? O pai dele foi um goleiro, uma referência no país, e ele conseguiu chegar à seleção do Paraguai. Infelizmente não pôde participar dessa eliminatória agora. Ele, tenho certeza que ele ainda tem na cabeça a vontade de jogar a próxima Copa do Mundo, né? E ele conseguiu voltar agora, quer dizer, isso ao mesmo tempo que a gente ficou muito triste, porque a gente acompanhava aquele dia a dia dele ali, sabe, aquela coisa de que, pô, não tinha muito o que fazer, entendeu? Você esperar, ele machucou o punho, a primeira contusão, ficou quase 6 meses, o diagnóstico ele que, vai voltar em 2 semanas, aí o negócio não foi, acabou ficando 6 meses. Mas foi muito legal, por outro lado, porque ele, na volta dele, foi um jogo contra o Corinthians, e a gente estava brigando lá atrás, acho que foi em 2018, era o Zé Ricardo, treinador, e ele fez um jogo assim muito absurdo, né? A gente ganhou o jogo de 1-0, ele fez uma defesa no último lance do jogo, e aí a partir daí a gente fez 6 vitórias seguidas. A defesa do olho arregalado, né? Até ela tem uma foto, ele sai com o olho todo arregalado. Achei essa defesa, que foi contra o Corinthians. Essa acho que foi... porque eu tenho um olho arregalado, foi num pênalti que ele pegou do Diego... Essa é verdade. A do olho arregalado é contra o Sport. O Sport que ele pegou o pênalti aqui. Mas ele foi uma que ele pegou com o pé, assim, no último minuto, assim, dentro do gol. E ele conseguiu retomar, assim, muito rápido e bem, né? E essa agora, então, foi mais de 1 ano aí sem jogar. E ele voltou muito bem, quer dizer, o mesmo lado que foi muito duro para ele, eu acho que ele conseguiu, assim, foi muito feliz, assim, a maneira que ele conseguiu retomar. Ele fez um jogo contra o Vasco no Campeonato Estadual lá em São Luís, que a gente foi jogar com o Vasco no São Luís. Ele acabou com o jogo. Ele acabou com o jogo, quer dizer, o cara com mais de 1 ano sem jogar, assim, conseguiu, ele fez um Campeonato Estadual muito bom. Quer dizer, então ao mesmo tempo que foi muito ruim e doído para ele e para todos nós, quer dizer, eu acho que
passou a página e ele voltou a jogar e agora ele está com certeza em alto nível de novo. Ainda tem muita coisa aí para dar para a torcida do Botafogo, que ele gosta demais do clube. Então, eu acho que ele tem toda possibilidade até de, quem sabe, aí, jogar uma Copa do Mundo. Eu tenho só uma também questão. tenho. Para aí. Não, vai você. Primeiras damas. Você falou muito desse período que ele estava afastado, né, por conta das lesões e tudo mais. E você fala também do trabalho, como ele volta bem. Acho que a parte do voltar bem, todo esse processo de transição e tal, você participa muito. Mas você acha também que a conversa, o psicológico... Olha como é que a gente é entrosado, que eu ia perguntar exatamente sobre isso. Eu queria saber, assim, se você se vê também como um apoio psicológico do goleiro. Principalmente, assim, falando do Gatito que passou por poucas e boas, Eu ia sabe? perguntar se durante a lesão ele sempre tirava um tempinho durante a semana pra sabe, ligar, mandar um WhatsApp assim, como é que você tá? Você tem esse hábito de conversar com o cara? Porque eu acho que você falou no início que você escolhe essa área da preparação de goleiros para seguir carreira, muito porque você não teve nesse lado. E assim, você tem a oportunidade de mudar a vida de alguns atletas. Queria saber como é que você vê isso, sabe? Não, eu não a minha relação com eles, assim, é muito mais próxima, às vezes até do que meus filhos, assim, porque a gente fica junto muito tempo, entendeu? É o dia a dia do trabalho ali, se são viagens, então, o ano todo você ali naquela... Então você acaba tendo uma proximidade e um conhecimento de todos individualmente. E eu não, foi o que você falou, eu reclamei muito na minha trajetória de não ter alguém para me ajudar ali, né? E eu meio que, acho que naturalmente, assim, a relação com eles é muito próxima, sabe? Parece que você sabe as coisas que o cara está pensando, você sabe a importância desse telefonema, você... Às vezes ele jogou a Copa América aqui, né? Foi o melhor goleiro de todos os jogos, ele era... O que a gente fazia aqui? Eu analisava os adversários do Paraguai para mandar para ele lá, para ele jogar. Quer dizer, eu não tinha nada a ver com a seleção do Paraguai. Só no jogo com o Brasil que eu falei, que situação, hein? Brasil e Paraguai, eu vou ter que analisar o Brasil. Quer dizer, mas eu sempre estou muito próximo deles, assim, sabe? O tempo todo a gente está muito junto, e eu muito atento para nessas situações você não deixar o cara ficar sozinho, porque é doído. Já é uma função que o cara ele fica muito exposto ali, sozinho, e no caso dele ainda, quando o cara está fora, quer dizer, aí é pior ainda, né? Então, isso aí eu não abro mão, não. A gente fala, até hoje, assim, tem goleiro, o Júlio César fez o encerramento dele, né, depois de um jogo no Maracanã. Ele fez uma festa depois do jogo, no camarote, eu não sei. E ele me ligou e falou assim, quero que você vá na minha despedida. Eu falei, olha que situação. Aí eu fui falar com o presidente do Botafogo, falei, eu recebi um convite e eu vou. Porque ele começou comigo e tal, e ele... não, então tudo bem. Então, sabe a relação de clube assim? Eu falei, as pessoas vão falar, vão ver, vai ter imprensa e tudo. E aí fui. Eu não sabia o que ia acontecer na festa, né? E aí chegou lá, ele tinha um palco, ele botou várias camisas, assim, em brulhinho, e chamou várias pessoas e agradecendo e tal. E depois de tudo... Ele falou, agora tem 20 camisas que eu enquadrei, que são de pessoas assim, que foram fundamentais na minha trajetória. Aí o primeiro fui eu. Aí ele falou, agora eu quero que o Flávio venha aqui, não sei o quê. E aí foi muito legal, porque a gente tinha ganho o Campeonato Estadual 2018. A gente eliminou o Flamengo na semifinal e foi campeão. E aí ele falou isso, não devia estar aqui não, porque ganhou da gente, não sei o que e tal. E aí foi muito legal, assim, porque ele relembrou algumas coisas do início dele e tal, e aí me deu um abraço, assim, chorou, me deu essa camisa. Quer dizer, então é legal, porque você vê que você deixa uma marca, né, bacana, assim, nas pessoas, entendeu? Então até hoje eu tenho contato com alguns...
goleiros e goleiros que mais próximos, outros que já estão há mais tempo. Quer dizer, então, o Jefferson está em Orlando, pô, toda hora me liga para perguntar uma coisa, saber uma coisa. Então, é legal. Você acaba criando uma amizade, assim, e o cara confia em você, sabe que você é um parceiro dele. Você não está ali só para ser um profissional ali, vamos trabalhar e vida que segue, né? Você acaba se envolvendo mesmo e é muito legal isso, você trabalhar num ambiente assim bacana, né? Eu nunca trabalhei, o dia a dia é muito leve, cara, sabe? Sempre dentro da seriedade do que a gente quer para o trabalho, mas bem leve. Então é muito... Pô, a gente não deixa de... Final de ano se encontra, sai... Pô, às vezes sai para jogar um boliche, jogar um paintball, umas coisas assim que só a gente, o horário que não tem ninguém, para nego ficar, sabe, enchendo o saco. A gente vai lá, fecha o negócio e joga. Então, porque eu acho que isso é prazeroso, né? E na vida a gente tem que buscar coisas que nos dão prazer, né? Eu gostei de saber que ele joga boliche, joga paintball, maneiro. Mas eu fiquei com uma dúvida. Na verdade, é uma curiosidade. Se o telefone tocar, Flávio, vem aqui pro campo trabalhar tal, e você precisar de um auxiliar, quem sabe? E você falou de vários atletas aí que estão parados. Se alguém fala assim, quero ser preparador de goleiro, você chama para pelo menos fazer um estágio ali, vem ver como é que eu trabalho agora do meu lado, que você era atleta. Você estava ali trabalhando comigo, agora vai trabalhar aqui do meu lado. Você pensa em chamar algum desses goleiros aí que talvez se interessem para ir lá contigo para ver como é que é? Pô, seria bem bacana. Eu nunca tive assim nenhum deles com esse objetivo, assim, vou parar de jogar e vou virar treinador de goleiro, entendeu? Eu nunca tive assim, nenhum que... Mas por que não, né? Eu acho que seria legal você poder até ajudar o cara... A engrenar, né? Porque eu também não vou ficar a vida toda como treinador de goleiro. Eu já tenho... comecei... Profissionalmente eu tenho 22 anos, quer dizer, é uma função que exige muito da parte física, né? Eu estou legal, nunca tive nenhum problema, tenho motivação, fisicamente estou super bem, então eu ainda vou um pouquinho mais, mas também não... Então é legal se puder ajudar alguém, ou botar assim para trabalhar, uma pessoa até que você conheça, né? Então... Seria interessante, né? Dizem que preparador de goleiro é o cara que sempre ganha na hora do rachão, na hora de disputa de pênalti, é o que mais chuta no gol. Procede? Não, é verdade. Pô, eu sou o que melhor chuto, pô. Eu sou o que mais treino. Eu chuto bola. Teve um dia que eu dei 500 chutes, pô, um treino. Que eu isso? falei 500 chutes, quer dizer, não é mole não, cara. Você tem que estar... Então, isso é legal até para confirmar a importância do treino. Até brinco com eles, tá vendo? Eu, quando jogava, não chutava nada. Hoje, é só o que eu faço. Então, eu chuto bem porque é o que a gente repete, né, todo dia. Né? Tu trouxe um tópico que eu acho que a primeira coisa que eu penso quando eu falo goleiro é pênalti. Como funciona a preparação de um goleiro para uma disputa assim de pênalti? Aquela, por exemplo, um mata-mata que você sabe pode cair em pênalti. Não digo nenhum pênalti assim normal num dia de jogo, que também é um outro tópico interessante, mas assim, aquela decisão que tu sabe que pode ir pro pênalti. Como é que você trabalha o goleiro? Porque você vem de Jefferson e Gatito, né? São dois caras fenomenais embaixo das traves. A gente, no Botafogo, a gente teve duas decisões bem, assim, uma mais impactante que outra, porque o Botafogo não ia, conseguiu ir para a Libertadores, né, em 2017, foi do iniciozinho naquele, de uma maneira muito difícil, porque foi o primeiro ano que eram era pré-Libertadores, eram dois adversários, né, porque em 2013 a gente foi, mas era só um adversário. E a gente pegou o Colo-Colo e o Olímpia. E foi muito legal porque o Olímpia era o adversário do Cerro. E o Gatito é Cerro Porteño, é um absurdo. E ele não faz nem questão de esconder, não. O negócio dele, ele é Cerro Porteño e acabou. Ele falou isso aqui. Então. E aí falou que deu gosto ganhar aquele jogo. Então. E aí foi legal. Porque, e o pênalti, sem falar do Gatito... Não dá. Não dá. Porque ele realmente... Claro que o Jefferson também... tem a sua característica e também tem
teve assim, um índice legal assim, de acerto. Mas o Gatito, ele é muito... Quer dizer, a gente trabalha, eu falei que trabalha muito com vídeo, né? Acho que hoje em dia você tem... Não é só o vídeo, você não tem só a informação. Hoje em dia todo mundo tem informação, né? Hoje ninguém vai para o jogo sem saber. A gente vai... Só que o Gatito, ele é muito ligado nisso. Se a gente combinar, por exemplo, teve um jogo Botafogo e Corinthians lá no Itaquerão. O batedor era o Jô. Aí eu tinha os últimos 10 pênaltis do Jô, todos no lado esquerdo. E não tem como. Como é que você fala? Não adianta, é o lado esquerdo que você tem que ir. Mas se ele mudar, azar nosso, porra. Mas e não adianta, a gente define aquilo ali, ele vai para o jogo com aquilo ali definido. Então a gente, aquela disputa de pênalti contra o Olímpia, ele não começou o jogo jogando. Quem começou foi o Elton. Porque tinha machucado 2 dias antes, 2 jogos antes, o Elton jogou contra o Flamengo, jogou bem. E quanto ao Olímpia, aqui no Newton Santos, ele jogou bem também. A gente ganhou o jogo de 1-0. E aí o jogo de lá foi aquela dúvida. O Gatito volta ou não volta? E a gente achou melhor deixar o Elton. O Gatito, esse jogo ele deve ter me odiado, né, cara? Porque, como é que pode? O cara é Cerro. Vai pegar o Olímpia no Defensor e Del Chaco lotado. O país parou para ver aquele jogo. E ele começou no banco. E a gente estava tudo definido, assim, a gente viu todos os adversários, a gente já fez... Antigamente era mais fácil, porque se tinha uma relação que o clube era obrigado a dar essa relação para o juiz. Então você conseguia ali rapidinho, você pegava os caras e você já ia porque eu já vou para o jogo com a folha, com todos os batedores, o lugar, o golzinho, assim, um golzinho com as bolas, onde eles... E só que agora não tem mais, então é mais difícil, vai saindo o cara para bater o pênalti. E aí teve um jogo, um pênalti que ele pegou no meio, que ele foi em pé e pegou. Porque aquele cara, no jogo anterior, ele bateu no meio também. E não adianta, se o cara mudar, vai fazer o gol, porque ele faz exatamente o que foi combinado ali. Ó, o cara bateu ali e ele não adianta. E ele tem uma leitura corporal do batedor muito boa também, porque não é só informação. Ele, na hora ali, ele percebe, ele pegou um pênalti dos 3 no lado diferente do que o cara batia normalmente. E ele foi e pegou. Eu até depois eu falei, e aí, cara? Ele falou, cara, na hora me deu um negócio, ele se posicionou de uma maneira ali, que eu falei, ele não vai bater naquele, ele não vai bater, ele vai mudar o canto. E ele foi e pegou. Quer dizer, então ele tem tudo isso, tem uma velocidade de reação ali muito boa, que a gente consegue com treinamento. Ele consegue esperar muito, porque às vezes o cara não consegue, né? Às vezes o batedor vai até o final, um Henrique Dourado batendo, é duro, né? O cara vai até o final ali, quando vai o goleiro já mexeu, aí acaba ele fazendo o gol. E o Gatito consegue esperar, cara, ele espera. Então, são vários fatores assim que ajudam nessa situação no pênalti, nas disputas, entendeu? Às vezes muda, às vezes o cara muda, mas aí não tem jeito, né? A gente faz o máximo que dá ali, né? O que a gente tem, né? Que são informações. E aí tem um goleiro que é muito rápido, ele passou um período aí difícil, ele não estava pegando mais pênaltis. Ele falou, mas o que está acontecendo? Eu falei, está acontecendo. Você acha que só você que é o esperto, todo mundo é bobo. Todo mundo já sabe como você faz, cara, que você espera até o final, os caras estão batendo rápido, quando você vai reagir, o cara já deu aquela porrada no cantinho ali. Aí eu falei, agora a gente é meio gato e rato, né? Agora vamos arrumar um outro truque. Método. Para ver o que a gente faz, entendeu? Então é isso, é um estudo, é uma briga ali, né? Um contra o outro, né? Legal, mas Tem favor. agora eu vou te colocar na dividida, hein, Flávio? Produção, bota o dentro ou fora do jogo aí na tela, por favor. Seguinte, o nome já disse, você escolhe um. Não é tão difícil. É igual o goleiro para pegar pênalti, tem que escolher um canto. Bota aí na tela primeiro, por favor. Vasco ou Botafogo? Trabalhou nos dois, no Vasco você jogou. Escolhe um dos dois, por favor. Mas... Não vai dar empate logo no primeiro, vai? Não. Botafogo. Por quê?
Cara, o Botafogo foram 10, quase 11 anos, né? Eu joguei também no Botafogo, quer dizer, eu acho que o Botafogo... É verdade, o Botafogo você jogou também. Então o Botafogo é um clube que... Não que o Vasco não tenha um carinho enorme, assim, pelas pessoas também, mas eu acho que a história, né? Muito mais, tem muitas coisas que eu consegui lá, acho que a minha história, né, como treinador de goleiro, na página do Botafogo, acho que é bem significativa, né? Então acho que o Botafogo. Tá justo. A próxima, por favor, produção. Agora você tem 2 gringos para escolher. Você também trabalhou com os 2. Martin Silva ou Gatito Fernandes? Pô, cara... 2 goleiros... Eu gostei muito de trabalhar com o Martim, cara, assim... Eu cheguei no Vasco, as pessoas falavam que ele era meio caladão, que ele não falava com ninguém, mas eu tive uma relação muito boa com ele, assim, até depois que eu saí. Ele é um cara bem... A gente se deu muito bem, cara. Agora, pô, cara, Gatito, não tem como falar que não, né, cara? Eu trabalhei com ele 5 anos. Ele falou que ia assistir, acho bom, né? Não, eu trabalhei com ele 5 anos, assim, 5 anos muito, muito intensos, assim, sabe? A gente conseguiu bastante coisa. Eu acho que tudo que ele conquistou, né? Que ele chegou no clube ali como mais um contratado e conseguiu a posição que ele está hoje, a posição que ele está hoje na seleção do país dele. Quer dizer, então, eu acho que foi muita coisa, assim, que a gente fomos campeões juntos, estaduais, que ele pegou penas também contra o Vasco, quer dizer, então eu acho que o Gatito leva essa também. Tá justo. E agora? De um lado você tem o Barbosa, do outro você tem o Manga. São 2 goleiros históricos. Cara, Barbosa, cara, sabe por quê? Porque acho que o Manga, ele tem todo o reconhecimento, assim, de tudo. E o Barbosa, acho que ele carregou a vida inteira, cara, dele, uma culpa que não era dele, né, cara? Então, eu acho que foi muito... deve ter sido muito doído, né? Porque eu estou falando, antigamente, você perder uma Copa do Mundo, cara, com uma falha, assim, todo mundo tá sujeito a errar, a falhar, e você... cara, conseguir meio deixado de lado aí, né? As pessoas lembram dele só com isso, só pela falha. Então, o Manga não. O Manga tem reconhecimento de tudo que ele fez no Botafogo, no Inter também, entendeu? Lá no Equador. Eu acho que o Manga, ele foi reconhecido e o Barbosa carregou esse gol aí a vida toda. A próxima, por favor. NFL ou NBA? Você, pelo visto, cara, gosta dos 2. Ele falou dos 2 hoje. Ele falou dos 2, cara, eu gosto mesmo, assim. O NFL eu aprendi a gostar com os meus filhos, né? Porque na minha casa, cada um tem seu time mesmo, com camisa, torce. E diferente. E brigam entre si. Imagina. Diferente, participa de fantasy, o negócio funciona... É organizado. E NBA, cara, eu gostava mais, sempre gostei de esporte, sempre acompanhei, né? Então, NBA, hoje meu filho, falei aqui, trabalha na NBA, né? Então, NBA. Ele só tá escolhendo um canto, eu tô reparando isso. Próxima, por favor, produção. Aí você tem 2 goleiros. 2 goleiros de Copa do Mundo, provavelmente, e 2 goleiros aí de top, assim, primeira prateleira mundial. Alisson ou Ederson? Eu vim logo pedir a opinião do especialista, ano de Copa, né? Foi difícil, hein, cara, porque os 2 são muito bons, assim, eles conseguiram o que conseguiram, né, jogar times tops aí do mundo. Eu vou votar no Alisson, porque o Alisson, ele é um pouco mais... o que a gente falou antes em relação a jogar com o pé, o Alisson eu vejo ele com mais equilíbrio, entendeu? Ele é mais
não arrisca tanto. Tudo bem que o Guardiola ele proporciona para o Ederson situações onde ele tem como arriscar, entendeu? Ele trabalha para que esse passe saia. Ele já teve gol aí com o passe dele, tudo, mas ele erra muito mais do que o Alisson, nessa questão que eu acho que é um pouco exagerada. Então, mas são dois goleiros. Então eu vou ficar com o Alisson. Trocou o canto, eu reparei também. Se você achou essa difícil, a próxima você vai querer brigar comigo, mas eu não sou culpado. Jefferson ou Júlio César? Que coisa, hein, cara? Ó, vou tirar o meu, tá? Foi ele. Mas eu tô vendo que tem empate ali, não pode? Pode, tá justo. Tem um empate, vai. Pô, cara, 2 goleiros que começaram comigo aos 17 anos, na equipe profissional. 2 goleiros que foram à Copa do Mundo. O Jefferson fez a história que fez no Botafogo, que o Júlio foi campeão do mundo, campeão do Champions, 4 vezes, eu acho, campeão italiano. O Jefferson, terceiro jogador com mais jogos no Botafogo, quer dizer, então... Empate. Tá justo. Tá justo. E agora? Courtois ou Neuer? Isso aí vai ser empate também. Ah, não acredito. Ó, a gente concedeu o empate porque... Mas sabe por quê? Não, sabe por quê? Porque eu gosto demais da maneira que os dois jogam. Eles jogam bem parecido, não é a impressão minha? Exatamente, entendeu? Ele não... Foi o que eu falei do Courtois antes, assim. Ele é muito equilibrado também. A gente viu a final da Champions. O negócio dele é defender muito mais ali. Ele não tem negócio de ficar arriscando muito. E o Neuer é a mesma coisa, entendeu? A bola vem, não deu, ele dá o chute pra frente. A única diferença que eu vejo entre eles é que o Neuer joga mais adiantado, né? Do que o Courtois. O Courtois joga mais dentro das balizas. O Neuer, mas o pessoal o quer que ele Neuer seja líbero também. Não, cara, pô, é empate aí. Se fosse qualquer outro aí, eu acho que... Mas os dois são muito bons. Tá justo. A gente acabou não falando deles na entrevista, mas são 2 goleiraços que você também teve a honra de trabalhar. Fábio Costa e Diego Alves. É verdade. O Diego, eu trabalhei com ele um pouquinho no Atlético Mineiro. Lá no início. Ele estava subindo, Mais um que você lançou? O Fábio, a gente foi campeão brasileiro, né, em 2005. Diego. Por quê? Justifique sua resposta. Justifique sua resposta. Essa me surpreendeu. Não, apesar de ter sido campeão com o Fábio, eu acho que a relação do dia a dia era mais tranquila com o Diego Alves do que com ele. O Fábio é um cara que eu também me dei bem, trabalhei com ele na seleção brasileira, sub-20 também. Mas muito bom goleiro, mas não. O Diego, acho que ele, além da qualidade dele, eu acho que o dia a dia era um pouco mais fácil. Tá justo. E a última, pra gente encerrar. Gomes ou Elton? Pô, vai ser o Gomes, né, cara? O Gomes começou comigo, Pô, até agora eu já ouvi que começou com você. Diego Alves, Gomes, Júlio César, Jefferson. Não tem um goleiro mais ou menos que começou com você até agora? Não, o Elton não. O Elton eu trabalhei até com ele na época na Seleção Carioca, é isso mesmo. Mas o Gomes chegou no Cruzeiro lá com 19 anos, nunca tinha... Estava bem cru ainda, e ele, a dedicação dele, ele conseguiu chegar onde chegou, e a gente teve um ano mágico lá no Cruzeiro, e depois ele seguiu a vida dele na Europa. Então, apesar do Elton também ter feito uma história linda lá no Porto, né? Eu acho que não tenho certeza que é o Gomes. Então esse foi o Dentro ou Fora do Jogo. E antes da gente encerrar, agora é bate-bola curtinho, tá, Flávio? São perguntas fáceis. Qual foi o atacante mais difícil que você enfrentou? Eu enfrentei como goleiro. Como goleiro? Como goleiro? Eu joguei contra o Romário, né, cara? Então, não foi outro, não. É o Romário. O Romário não tem jeito. E agora, o inverso. Qual o atacante mais difícil que você preparou um goleiro? Que você estudou lá pro goleiro pegar, assim, durante a semana, você ficou assim, a gente vai enfrentar tal atacante, isso é difícil. Atacante, assim, mais difícil.
Mais difícil. São 20 e poucos... 20 não, eu ia falar 20 e poucos, são quase 30 anos de carreira. Eu sou de humanas. Tem muita gente, hein? História recente, então. É onde você lembra, assim, de cabeça? Porra, isso é engraçado, hein? Pensa no pênalti, então, talvez. Te facilita? Pô, pênalti não tem jeito, né? Pênalti, apesar do Rafael Veiga ter coisa, para mim o que mais deu dor de cabeça foi o Henrique Dourado, né? Esse não tinha jeito, né? Tá justo. Estádio mais difícil que você já jogou, por N razões. Pode ser pressão da torcida, o gramado não era bom, o seu time não ajudava tanto. Como treinador. Não, como jogador. Primeiro como jogador. Mas eu jogador, só joguei em time ruim, pô. Time pequeno. Só joguei em time ruim, pô. Então eu vou falar, o que eu posso falar? Você jogou no Maracanã, pô? Não, mas joguei preliminar, né? Nunca joguei, entendeu? Não. Acho que uma Bariri lotada não era fácil, não. O pessoal te perturbava? Respeita a Bariri, tá? Por favor. E o estádio mais legal? Seu estádio preferido? O estádio preferido? Eu fui uma vez como treinador, tá? Como jogador não vou falar, não, porque... Mas eu fui uma vez disputar um torneio com o Cruzeiro no estádio Azteca, cara, no México. E aí esse para mim foi o que mais representativo, assim, porque meu pai tinha participado na Copa de 70, então... E ele falou muito isso, eu era criança e ele veio com um sombreiro quando o Brasil ganhou e tal. E aí eu depois tive a oportunidade de trabalhar e ia um jogo no estádio Azteca e no Jalisco também, mas o estádio Azteca para mim foi mais significativo assim, por essas lembranças que eu tinha assim, no meu pai. Tá justo. Algum lugar, faltou algum clube ainda na carreira para fazer assim, como preparador? Pode ser, talvez, seleção brasileira. Faltou algum lugar que você ainda pensa assim, caraca, quero muito trabalhar ali? Por N razões. Cara, eu trabalhei em clubes bons, né? Assim, só o time grande, não teve um time mais ou menos? Cara, por exemplo, no Rio, aqui eu trabalhei nos 3, né? Não trabalhei no Fluminense, né? Então, talvez o Fluminense pudesse fechar aqui os 4 no Rio. Que responsa, eu não lembro, eu não lembro de nenhum outro preparador ter passado pelos 4 grandes clubes assim do Rio. De cabeça não vem ninguém. Talvez você seja um dos pioneiros. Posso perguntar qual foi o melhor goleiro que você já trabalhou? Mas aí você botou ali um monte... Aí tu vai sair pela tangente de novo. Vai empatar todo mundo. Comida favorita, Flávio? Comida favorita? Massa. Mesmo depois de tantos anos trabalhando no futebol, dizem que pré-jogo tem sempre macarrão. Não, massa pra mim Você falou da camisa do Júlio César, né? Que ele te homenageou na despedida dele. Mas tem alguma outra camisa emblemática, assim, que você guarda de recordação? Tem, cara. Uma camisa da Argentina que o Alejandro Sabella, que eu trabalhei com ele foi auxiliar do Passarella no Corinthians. E quando ele foi treinador da seleção da Argentina, ele mandou pelo Jefferson, num jogo Brasil e Argentina, ele mandou assinada por ele para mim, que a gente ficou muito amigo. E essa eu guardo lá num lugar especial. Que legal. O que toca na sua playlist? Uma música que não pode faltar. MPB. MPB eu acho que por mais que eu goste de um samba... mais uma música brasileira. Agora uma rapidinha. Livro e filme favorito? Livro, filme. Tá quase um questionário sobre a vida. Filme, Só pra descontrair. Um Sonho de Liberdade. Morgan Freeman. Vai? Não, livro... na concentração, pelo menos, assim, levava alguma coisa para ler ou tava já focado no jogo quando tava no... Bíblia. Justo. Legal. Nós terminamos, né, Lelê? Terminamos. Eu vou te agradecer primeiro pela companhia. Obrigada. Solte as suas redes sociais pro pessoal te seguir, te acompanhar. Você gosta, né? Eu adoro esse momento.
Oi, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Como eu falei, né? Brinquei no início, o João Pedro tá tentando meu passe. Eu vim aqui fazer um testezinho rápido, né? Tá caro, João Pedro. Caro. Mas é isso, eu sou a Letícia Marques, trabalho no UOL, também apareço pela S1 Live, então é só me acompanhar. Minhas redes sociais são @soiletícia com 2 Y. Uma rede social diferentona. Flávio, obrigado. Suas redes sociais também, agradeço demais a sua presença aqui. Gostou? Gostei. Dá pra pedir pro seu... De todos esses pupilos aí, dá pra pedir pra alguém vir aqui ou o pessoal vai se sentir intimidado? Não, vai não, pô, vai sim, pô. Pode deixar que eu vou dar um toque em cada um aí, de repente. Obrigado. Mas suas redes sociais? Cara, Instagram, mas eu nem uso muito não, entendeu? Você também é low profile, eu não ligo. Eu até comecei a mexer com o Instagram, tudo, só que... Aí começou, porque estava aberto, aí começou a entrar um monte de gente, torcida, aí eu parei, aí eu falei, não, eu vou deixar, tirei minha família do meio, falei, deixa pra lá, aí eu boto só algumas coisas, meus filhos que fazem pra mim, me ajudam lá. Então é isso, a gente é o Fora do Jogo Podcast, você que chegou aqui através dessa entrevista, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho da notificação, curtir, porque a gente tá no Spotify, no Amazon Music, no Google Podcast e também nas redes sociais, como @Fora do Jogo Cast. Foi um prazer inenarrável receber Flávio Tênis aqui, eu espero que ele tenha gostado, assim como você. A gente vai ficando por aqui nesse episódio extra de sexta-feira. Aguarde, que segunda-feira tem muito mais e fique ligado no nosso canal, que final de semana sobem cortes interessantíssimos para você não perder nada aqui do Fora do Jogo Podcast. Eu sou o JP Escofano, a gente vai ficando por aqui. Juízo nesse final de semana, hein? Tamo junto, forte abraço, tchau, tchau!